Carta aos Gálatas, capítulo 3, aleluia, do verso 1 ao verso de número 5. Carta de Paulo aos Gálatas, é depois de Coríntios, né? Depois de João vem Atos, depois vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, diz assim: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus, o Messias, foi já representado como crucificado. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Queridos, eu quero trazer uma palavra essa noite para a igreja presente e os irmãos que acompanham a gente. Uma palavra no sentido de algo que tem acontecido muito nas igrejas hoje. Nós estamos vivendo, queridos, um tempo na igreja evangélica que onde os cristãos têm aprendido que tudo que eles querem receber de Deus, alcançar de Deus, tem que ser mediante um sacrifício. Tem pessoas, irmãos, que estão colocando isso na mente dos cristãos evangélicos, dos católicos, e colocar isso na mente de todos os ramos do cristianismo. Que se você quer uma cura de Deus, se você precisa de um milagre, precisa de alguma provisão de Deus, você tem que fazer algum tipo de sacrifício para se tornar merecedor daquela determinada provisão ou bênção que você necessita receber. Sacrifícios dos mais diversos. Por exemplo, dinheiro no envelope, campanhas, jejuns de 7 dias, 15 dias, 21 dias, 40 dias. E as pessoas fazem esse tipo de sacrifício acreditando que eles se tornarão merecedores de receber determinadas bênçãos. Já em outras igrejas, é apresentado aos membros daquela congregação, aos seguidores daquela denominação, que para eles receberem o Espírito Santo, eles também precisam fazer um sacrifício. Eles precisam ir ao culto em jejum, e precisam ali, em algumas igrejas, para receber o Espírito Santo, precisam dar um determinado tipo de oferta, precisam fazer um determinado tipo de sacrifício, precisam fazer algum tipo de sacrifício para que possam receber o Espírito Santo. E é ensinado também que até para receber a salvação, até para a questão da salvação, é dito para os cristãos que se eles querem receber a salvação, eles precisam fazer algum tipo de sacrifício. Olha, se você quiser a salvação, se você quiser ser salvo, você tem que sacrificar. Você tem que fazer algum sacrifício para poder você ser salvo. E queridos, eu quero perguntar algo a você muito importante essa noite. Será que isso que tem sido ensinado nas mais diversas denominações, será que isso está correto? Será que isso é realmente aquilo que as Escrituras nos ensinam? Será que realmente para receber a salvação nós temos que fazer algum sacrifício? Será que realmente para receber alguma provisão de Deus que nós necessitamos, seja uma cura, seja um milagre, seja uma provisão de qualquer outra ordem, nós precisamos fazer algum sacrifício? Será que realmente para nós recebermos o Espírito Santo, ou sermos... precisamos fazer algum tipo de sacrifício? Eu quero lhe dizer que não. Eu quero lhe dizer que essa pregação sobre sacrifícios
não passa de mais uma heresia da igreja moderna. Mais um fardo que é colocado em cima dos cristãos. Porque eu tenho dito esses dias, queridos, que muitas igrejas evangélicas, a sua maioria, tornou-se uma senzala de escravos. As pessoas que estão indo às igrejas evangélicas, elas não estão ficando livres, elas estão se tornando escravas do sistema evangélico. Infelizmente, as pessoas estão se tornando escravas desse tipo de mensagem, desse tipo de lavagem cerebral. E aí as pessoas acreditam que realmente a vida delas tem que ser de sacrifício. Eu tenho a mais absoluta certeza que quase todos vocês já ouviram falar sobre essa coisa de sacrifício. E muitos de nós, alguns de nós, saímos de igrejas onde eles nos ensinavam a sacrificar. Nós mesmos, quando dirigíamos uma outra congregação, onde o Catarino, a Regilane, o Chico, a Socorro, a Gorete, o Calbi, e outros irmãos aqui faziam parte, e a gente ensinava os irmãos lá a viver de sacrifício. A gente ensinava os irmãos lá que se eles quisessem alguma coisa de Deus, tinha que fazer uma campanha de 7 semanas. Você lembra, irmão Chico? Campanha de 21 semanas. Outro dia a irmã Socorro estava lembrando que nós passamos 48 horas trancados dentro da igreja, orando, jejuando, se matando para poder Deus, nos acharmos merecedores diante de Deus, para que Deus pudesse atender nossas orações. E esse tipo de pregação que eu quero lhe dizer, ele só aumenta o fardo em cima de nós. Nós que já estamos cansados, nós que já vivemos escravizados na senzala católica romana. Isso só, aí nós fomos resgatados para a igreja evangélica para se colocar um fardo ainda maior em cima de nós. Porque pelo menos na igreja católica não tinha esse fardo, das campanhas dos envelopes ungidos. Hoje já estão inventando isso lá. Mas na época que eu estava lá não tinha isso. O fardo eram outros, Mas nós fomos tirados de lá para vir, não para Cristo, mas para uma denominação, para um sistema que tem aumentado o fardo em cima da gente. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa, meu irmão. Nós estamos querendo a liberdade que o Evangelho nos ensina. Nós estamos querendo a liberdade que o Evangelho nos anuncia. Nós estamos querendo a liberdade que o Evangelho nos traz, que Cristo nos traz. Nós queremos sair do jugo e da escravidão. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo sua carta às igrejas da região sul da Galácia, onde estava lá Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, Derbe, essas cidades, Quando ele diz carta aos Gálatas, não é apenas a uma igreja, é a região onde estavam essas cidades que eu acabei de citar. E Paulo escreve essa carta, você vai perceber o teor, o conteúdo dessa carta aos Gálatas. Foi um pouco antes, foi por volta do ano 49, quando houve, 49 depois de Cristo, ou seja, 16 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, que houve aquela discussão lá em Jerusalém, no concílio, em Atos capítulo 15, onde eles discutiram se os gentios, que somos nós, tinham que guardar a lei ou não, tinha que guardar a circuncisão ou não, tinha que guardar o sábado ou não, tinha que guardar os dízimos ou não, ou seja, tinha que guardar toda a lei ou não, onde foi debatido esse assunto e foi esclarecido que nós não precisávamos guardar nada disso. Mas exatamente esse assunto foi levado lá para um concílio, lá na cidade de Jerusalém, que reuniu todos os apóstolos, os presbíteros da igreja, os bispos da igreja, para debater sobre isso. Por quê? Porque judeus convertidos ao judaísmo, ao cristianismo, tinham saído pelas igrejas dos gentios, onde Paulo estava pregando o evangelho, e uma dessas igrejas foi as igrejas da região da Galácia, Listra, Icônio, Derbe, Antioquia da Psídia, para dizer para os irmãos, eles andavam de igreja em igreja, dizendo para os irmãos que eles tinham que guardar a lei se eles quisessem ser salvos, que eles tinham que se circuncidar se eles quisessem ser salvos, que eles tinham que guardar o sábado se eles quisessem ser salvos, que eles tinham que praticar toda a lei, os sacrifícios, toda a lei se eles quisessem ser salvos, o dízimo, toda a lei. Quando o texto de Atos 15 diz que é preciso guardar toda a lei, que eles queriam que a gente guardasse toda a lei, ele se refere a dízimo, a sábado, a sacrifício, a tudo isso. Toda a lei envolve isso, Então eles saíram pregando isso.
que os cristãos gentios, que somos nós, não somos judeus, se vocês quiserem ser salvos, Paulo pregou para vocês, vocês já creram em Jesus, mas para vocês serem salvos, vocês precisam fazer sacrifício. Vocês precisam guardar a lei de Moisés. Vocês precisam guardar o sábado. Vocês precisam pagar o dízimo. Vocês precisam fazer a circuncisão. E Paulo viu aquilo, meu irmão, aquela pregação contaminando a igreja. E Paulo, no ano 49, mais ou menos, escreveu, no ano 50, escreveu essa carta para a igreja da Galácia, para dizer aos crentes da igreja da Galácia que estava triste com eles, porque eles começaram a caminhar pela graça, começaram a caminhar pelo Evangelho. Foi anunciado que a fé vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. E agora os irmãos ouviram um Evangelho que diz que nós temos que sacrificar, que nós temos que guardar a lei, que nós temos que guardar o sábado e fazer sacrifício. E os irmãos estão confundindo. E eu quero dizer para você, irmão, que é a mesma coisa que acontece conosco nos dias de hoje. Não tem diferença. Você liga a televisão ou a internet, está lá um pastor dizendo: você tem que guardar o sábado. O sábado, quando baixar o decreto dominical, o selo de Deus é o sábado, o selo da besta é a guarda do domingo. Quem guardar o domingo tem o selo da besta. Quem guardar o sábado tem o selo de Deus. Quem guarda o domingo vai para o inferno. Quem guarda o sábado vai para o céu. E você vê uma igreja, um sistema inteiro crendo nisso. Uma igreja, um sistema inteiro disseminando isso. E convencendo pessoas. De modo que hoje que tem pessoas que quando dá às 17 horas da sexta-feira, porque o sábado judaico começa às 18 horas da sexta-feira e vai até às 18 horas do sábado, né? Do dia seguinte, quando chega às 18 horas do sábado, pronto, aí já entra o domingo, eles param ali com a guarda do sábado. E tem igrejas ensinando que quando dá às 18 horas da sexta-feira, que chega o santo sábado do Senhor, você tem que estar banhado, perfumado, com a sua Bíblia na mão, com a harpa na outra, sentado no sofá ou nas cadeiras com a sua família, e quando der 6 horas em ponto, você tem que saudar cantando um hino para receber o santo sábado do Senhor. E naquele dia você não pode comprar, você não pode vender, você não pode fazer algum tipo de trabalho. Se você quer cozinhar, tem que cozinhar o dia antes. Você não pode caminhar muito, porque é pecado. Você não vai ser salvo se você fizer isso. E vai colocando esse jugo, esse fardo em cima das pessoas. O outro chega e diz, esse mesmo sistema, que você não pode comer carne de porco. Se você comer carne de porco, aí também você não tem salvação, porque é pecado. E está lá os crentes dizendo, não posso comer carne de porco. Ai meu Deus do céu, se eu comer carne de porco, eu perco a minha salvação. Meu irmão, se a minha salvação depende de carne de porco, eu vou lhe dizer. Quem foi que morreu na cruz por você, meu irmão? Foi um porco de chiqueiro, um bacurinho? Não. Foi o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós. Aí chega o outro sistema, introduzindo esse tipo de coisa. E estava lá acontecendo na igreja da Galácia. Os irmãos estavam confusos. Os crentes estavam confusos. Estava lá dizendo, o pastor da igreja da Galácia, nós temos que guardar o sábado, porque os crentes judeus, que são teólogos, que chegaram aí, os homens conversam bonito, e disseram que nós temos que guardar o sábado. Ai, que nós temos que guardar. Tem gente achando, irmão, que se não der o dízimo, vai para o inferno. Tem gente achando que tem que dar o dízimo, tem que pagar o dízimo, porque se não pagar o dízimo, vai perder a salvação. Tem gente achando que começou a campanha na igreja dele, e se ele fez um dia da campanha, 2 dias da campanha, 3 dias da campanha, se ele não completar a campanha todinho 7 dias, ele vai ser amaldiçoado por Deus. Tem gente se matando de jejuar, achando que o jejum dele vai tornar ele merecedor de receber alguma bênção diante de Deus. E com todos esse tipo de sacrifício, meu irmão, nós vamos desprezando a graça de Deus. A gente começa a achar, começa a pensar que nós vamos alcançar alguma coisa ou receber alguma coisa porque nós jejuamos. Não, eu alcancei porque eu jejuei. Logo o mérito não é de Deus, o mérito é do meu jejum. Mesmo que eu diga glória a Deus, mas não, o mérito é do meu jejum, porque eu
Deus divide a glória dele com alguém? Não. Ai, porque agora o meu comércio está prosperando, as coisas estão dando certo, é porque eu paguei o meu dízimo. Ai, porque agora eu fiquei curado, eu recebi a minha bênção, porque eu fiz a campanha. Porque eu botei o dinheiro no envelope. E as pessoas vão dividindo a glória de Deus com essas coisas e acreditando que realmente as coisas que estão acontecendo na vida dele é fruto dessas ações, quando na verdade não é. E o pior, meu irmão, é que os cristãos, quando escutam essas doutrinas de sacrifício, muitos deles gostam. Você sabe, irmão, que tem gente, tem crente tão legalista, tão religioso, que ele só quer fazer parte de uma religião se ela botar um cabresto nele? Se uma igreja pregar a graça de Deus, dizer, meu irmão, Cristo nos deu liberdade para obedecer a sua palavra, não colocou em nós um jugo de escravidão, não toma a liberdade por pretexto de libertinagem, para viver depravado. Mas lembre-se que você é livre, você não tem que estar debaixo de jugo de servidão de ninguém. Cristo te libertou. Tem gente que não quer isso, que é o certo. Nós vivemos pela graça e temos a liberdade de viver nossa vida. Tem gente que tu, não, deixa eu ver se eu posso vir, eu queria um culto daquela igreja, pastor, posso ir um culto daquela igreja? Pode não. Eu queria ir, o pastor não deixou não. A irmã mandou mensagem para mim agora esses dias, porque elas estavam orando na igreja, e o pastor disse, olha, não é para vocês orar na igreja não, está proibido você orar na igreja. Elas iam lá todo determinado dia, 3 horas da tarde, sei lá que hora era, orar. Aí as irmãs foram se reunir na casa da outra irmã para orar. O pastor descobriu, aí proibiu, você não pode estar orando na casa das irmãs não, vocês são rebeldes. Meu irmão, isso é jugo, isso é escravidão. Quem que quer isso para a sua vida? Cristo nos libertou desse tipo de jugo, desse tipo de escravidão. Mas tem gente que só gosta se for assim, irmão. Tem gente que só quer ficar numa igreja, se chegar lá, o pastor botar em cima dele uma cangaia, uma cela não, com a cela é macia, uma cangaia que é para doer, que é para doer. Pastor botar nele uma cangaia e calçar uns esporas e cutucar os vasinhos dele com espora e botar um cabresto e sair calopando em cima dele. E judiar bem muito. E mandar ele fazer sacrifício todo dia. Esse é irmão de fé. Pensa no irmão de fé. E o coitado do irmão morre de fazer sacrifício. Tem gente que só gosta se fosse. Tem gente, mulher que só gosta de chegar na igreja e o pastor diz, irmã, você não pode fazer o bigode. A irmã vai para o culto com o bigode desse tamanho, quase o tamanho do bigode do ratinho. De quem? Baço. O nome é Passo, é? De mulher baço. Ah, é? E aí tem gente que gosta. Irmã, você não pode cortar o pelo das axilas. Aí tem mulher praticamente virando um macaco. Quando está em casa, mas o marido que vai deitar com um baby doll, uma camisola, levando os braços com o cabelo das axilas desse tamanho. E achando que aquilo é uma prova de fé. Achando que aquilo é algo que está agradando. Meu irmão, onde é que Deus está preocupado com o pelo das tuas axilas, meu irmão? Onde é que Deus está preocupado com os pelos do teu bigode, pelo amor de Deus? Mas tem gente que só quer se for desse jeito, meu irmão. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vocês, aos olhos de quem Jesus Cristo já foi apresentado como crucificado? Paulo está dizendo, irmãos, quem foi que iludiu vocês, quem foi que enganou vocês, que estava seguindo a verdade, e agora enganaram vocês para vocês pararem de obedecer à verdade? Quem foi? Quem está fazendo isso? Iludindo vocês, enganando vocês. Tem um monte de gente me perguntando na internet, pastor, mulher pode usar brinco? Pastor, mulher pode usar batom? Pastor, mulher pode usar maquiagem? Eu vou gravar o vídeo, falar isso aí. Vou dizer, irmão, a mulher pode usar sim essas coisas, desde que seja com moderação, né? Com
pudor, né? Não aquela coisa exagerada, extravagante. Não que isso vai tirar dela a salvação, não vai tirar, mas que acaba se tornando muito exagerado, acaba se tornando algo muito ostentador, muito apresentado, muito ostentador. E a palavra de Deus fala sobre isso. Mas que a mulher pode usar essas coisas, sem problema, sem problema. Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que acham que não, que porque não usa um brinco é mais santo do que a irmã que usa. Porque não usa uma leve maquiagem é mais santa do que a irmã que está usando. Tem gente que pensa isso. Tem mulheres que pensam assim. Pastor, a mulher pode cortar o cabelo? Tem um monte de gente perguntando. Pode cortar o cabelo, claro que pode. Mas tem gente que acha que não, que porque tem um cabelo comprido é mais santa do que as outras irmãs. Sim. E isso, meu irmão, é aquela mente religiosa, aquela mente legalista, onde ela pensa, onde ela acha que a glória da sua salvação, o mérito das bênçãos que ela recebe de Deus, é porque ela se sacrifica. Ela tira a glória que vem de Deus e coloca a glória para as ações dela. É isso que acontece. E o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos aqui, ó. Me diga uma coisa, verso 2. Eu só quero saber de vocês isso. Vocês receberam o Espírito Santo praticando as obras da lei? Ou quando ouviram a pregação da fé? Quando foi? Quando foi que o Espírito Santo foi derramado sobre os eleitos? Foi quando eles praticavam as obras da lei? Ou que eles ouviram a pregação da fé? Da fé. Você vê que desde a lei, Moisés, até João Batista, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre ninguém. Apenas um profeta, né? O Espírito Santo vinha sobre ele, usava ele. Mas quando veio a pregação da fé, que começou por Jesus Cristo, estendeu-se pelos apóstolos, quando veio a pregação do Evangelho, da verdade, e os eleitos começaram a crer, nós começamos a ver em Atos capítulo 2, o derramado do Espírito Santo sobre 120 crentes naquele dia. Não porque eles estavam guardando a lei, mas porque eles estavam crendo no Evangelho da graça. Nós vemos Pedro ir lá na casa de Cornélio, pregar o Evangelho para ele. Nós vemos o Espírito Santo descendo sobre Cornélio e a família dele, não porque ele estava guardando a lei, mas porque ele creu no Evangelho da graça. Nós vemos em Atos capítulo 19, se eu não me engano, 16, 19, Paulo chegando lá em Éfeso, pregando para, parece que 12 varões, 12 homens, sim, pregando para eles, o Espírito Santo vindo sobre eles, não porque estavam guardando a lei, mas porque creram no Evangelho da graça. Então eu pergunto de Paulo, me diga uma coisa, vocês da Galácia, quando foi que vocês receberam o Espírito Santo? Me diga quando foi. Foi quando os judeus ensinaram vocês a guardar a lei? Foi? Foi não, Paulo. Ou foi quando vocês ouviram o Evangelho da graça, a palavra da verdade? Foi quando ouvimos o Evangelho da graça, Paulo. Então como é que agora vocês estão querendo deixar o Evangelho da graça para poder voltar e guardar a lei? É isso que Paulo está falando. Você recebeu o Espírito Santo quando, irmão? Quando você vivia nos sacrifícios da lei? Ou quando você ouviu o Evangelho da graça, a mensagem da cruz e creu? Foi quando você ouviu o Evangelho da graça. Como é que agora você quer retroceder e voltar a guardar o sábado? Como é que agora você quer retroceder e voltar a pagar dízimo? Como é que agora você quer retroceder e voltar a fazer circuncisão? Como é que agora você quer retroceder e voltar a dar oferta alçada, voltar a fazer sacrifício? Como é que agora você quer retroceder? Se Deus te salvou, não foi pela prática da lei, mas pela palavra da graça. Logo nós entendemos o quê? Se nós recebemos o Espírito de Deus pela pregação da fé e não pela prática da lei, então deixa de lado a prática da lei e vive a mensagem da fé. É isso que você tem que fazer. Deixa de lado as obras da lei
As obras da lei que eu me refiro, irmão, é a lei sacrificial, né? Aquela lei de sacrifícios. Não é a lei moral, que lógico que a lei moral a gente tem que guardar, você sabe disso, né? Não matarás, né? Não adulterarás, não dirá falso testemunho. A lei moral, essa lei moral que envolve a questão moral, claro que isso aí a gente tem que viver, é lógico, isso aí é fruto na vida do crente, né? É fruto da presença do Espírito Santo na vida dele, não pelo legalismo religioso. Mas aí eu te pergunto, ele diz aqui no verso número 3, no verso 2 ele perguntou: eu só quero saber de vocês, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por onde? Pela pregação da fé, não pelas obras da lei. Aí no verso 3 ele diz: sois então tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora querem acabar pela carne? Porque Paulo diz, irmãos, que aqueles que obedecem ao Evangelho e creem no Evangelho e obedecem ao Evangelho, estão andando no Espírito. Mas aqueles que vivem as práticas do sacrifício, estão andando na carne. Não na carne na questão do pecado, da depravação, né? Da imoralidade, dessas coisas, mas na carne no sentido de quê? De que se querer alcançar a salvação, ou os méritos, ou as vitórias de Deus através do seu próprio esforço. Então Paulo está dizendo: então como é que vocês são tão insensatos? Se você receber o Espírito Santo, quando ouvir a mensagem da fé, e Deus abriu a mente de vocês, porque é incrível, isso é incrível. Eu passei 9 anos num ministério, numa igreja, e sem ouvir a pregação da graça, sem ouvir de fato, né? Se você me perguntar, não é igreja, se você me perguntar 9 anos que eu passei numa igreja, você me perguntar alguma doutrina que eu aprendi, eu vou dizer com vergonha, irmão, não me lembro de alguma doutrina que eu aprendi. Com muita vergonha eu lhe digo isso. Não, me diga. Não, eu, né? Pode ser que os outros irmãos lembrem de alguma coisa. Eu não me lembro, tá? Não me perdoe, mas eu não consigo me lembrar. Tá bom? Aí quer dizer, aí chega um determinado tempo na minha vida, 9 anos no ministério, me lembro de uma doutrina, não me lembro de um ensinamento, de alguma coisa, de uma doutrina bíblica, né? Não me lembro. Algo que realmente tenha sido ensinado, instruído, tenha ficado guardado. Aí chega um determinado tempo na minha vida, meu irmão, que se tão somente lendo a Escritura, lendo a Bíblia, Deus revela para mim a mensagem da graça. Eu começo a olhar em minha volta, a religião, a igreja, meu Deus do céu, está tudo errado. Olha o que esses pastores estão ensinando. Essas igrejas viraram, irmão, senzalas, viraram presídios, viraram gaiolas, viraram um lugar de escravidão, onde cada um prega seus interesses, ninguém prega a mensagem de Cristo. Cada um prega o que bem entende, o que quer, e não prega a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí essa mensagem, ela passa a ser anunciada por alguns pregadores que Deus tem levantado, né? Homens que Deus tem levantado pelo Brasil para pregar a mensagem da graça. E aí essa palavra chegou até você. E de repente, no momento, você percebeu e disse: meu Deus, que é isso aí que eu estou ouvindo? Quando eu falo tudo isso aqui, eu me lembro da irmã Marta. Que eu me lembro do Adail contando para mim. Pastor, levei aquele CD de pregação do Senhor, levei lá para a mãe ouvir. Meu Deus, eu nunca ouvi isso aqui. Não, isso aqui não. O que é isso aqui? Já ficou lá: meu Deus, o que é isso? Olha aqui, que palavra é essa? Isso aqui é o que está na Bíblia mesmo. É isso aqui mesmo que está na Bíblia, aí está certo. E como é que eu nunca ouvi isso? Como é que nunca me pregaram isso? E a mensagem da graça começa a chegar ao ouvido de vocês. E nós há 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja evangélica, e agora é que a mente vem se abrir. Por quê? Porque nós estávamos praticando as obras do sistema, as obras da lei. Aí a fé chega pela pregação da graça e liberta a gente. Glória a Deus. E liberta, traz libertação. Aí Deus vai, abre os olhos da gente, abre a mente da gente, impacta a gente com aquela palavra. Aí eu me lembro agora do Ataílton e da Cristina, da luta que eles passaram em meses e meses e meses. Meu Deus. Aí é preciso Deus ir lá puxar as orelhinhas, ó. Pega nas orelhinhas: olha, eu já revelei para vocês, já abri os olhos de vocês. Vocês estão fazendo o que aqui? Pega nas orelhas, pá. Aí Deus abre a
realmente Deus abre os olhos, Deus abre o entendimento, abre o coração. Você diz, meu Deus do céu, igual eu falei quando eu saí da igreja católica. Meu Deus, como é que nunca me mostraram aqui na Bíblia que essas imagens estão erradas? Está aqui escrito na Bíblia. É a mesma coisa. É o que Deus está fazendo com o povo que está dentro do sistema evangélico. Porque tem um monte de crente evangélico com raiva de mim. E fique com raiva mesmo. Fique com raiva mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa: o sistema evangélico está podre. O sistema evangélico está falido. Virou negócio, virou empresa. Ainda tem igreja séria lá dentro? Tem, mas na hora que eles abrem os olhos, meu irmão, eles vão, continuar o ministério, a igreja como a gente está continuando, mas fora do sistema. Vão tirar essas coisas que o sistema impôs. O púlpito vai deixar de ser palanque político, que é o que virou em muitas igrejas. O sacrifício das ofertas, dos envelopes, dos dízimos vai se acabar. Vai se acabar tudo isso. As campanhas, o falso mover do Espírito Santo, tudo isso, retetessas, vai se acabar. Quando eles abrirem a mente, vão continuar, a igreja deles vai continuar pregando, anunciando a palavra, ali, normal ali, mas as pessoas olham, pensam que eles estão dentro do sistema por causa da estrutura, mas não estão mais. Estão ali agora, com os olhos abertos, anunciando a graça, anunciando a salvação. Onde é que você ouve? Onde é que a gente escuta hoje uma palavra de salvação, irmão? Onde é que se escuta hoje? Que você só vai fazer igreja, irmão, olha, Deus vai te dar a tua vitória hoje. Deus vai te dar a tua vitória hoje. Irmão, está aqui, olha, Davi venceu Golias. Olha, como Davi venceu Golias, você também vai derrubar o gigante. Davi botou 6 pedrinhas, foi 6, foi, irmão? 5 pedrinhas dentro do alfoge para derrubar o gigante. Coloque 5 cedinhas de R$100 dentro do alfoge do Davi aqui e coloca aqui nos pés do pastor, que você vai derrubar todo gigante na sua vida. É desse jeito. Bicho, eu acho que eu dei até uma ideia para eles agora, não foi? Tem pastor aí que vai agradecer. Opa, vou fazer a campanha do alfoge do Davi. 5 pedras, cada uma representa R$100. Bom, talvez ele faça isso. Mas cadê a mensagem da cruz? Cadê a palavra? Não interessa, isso não interessa, irmão. Não interessa por quê? Porque eles só querem escravizar o povo. E o povo está satisfeito em ser escravo. Enquanto eles escutam a palavra de promessa, palavra de cura, palavra de prosperidade, palavra de riqueza, eles estão satisfeitos. Mas se falar da cruz, se falar do evangelho, se falar de salvação, eles não querem. E os seus templos estão abarrotados. Suas igrejas estão lotadas. Por quê? Porque a maioria é bode, que não quer nada com Deus, estão lá por causa daquele entretenimento. E Paulo está aqui reclamando dos coríntios, dos gálatas. O que é que está acontecendo com vocês da igreja da Galácia? Vocês começaram pela fé. O que foi que eu preguei para vocês aí? Que foi? Foi a lei ou foi Cristo crucificado? Foi Cristo crucificado. E quando vocês ouviram Cristo crucificado, e vocês já tinham ouvido a lei, você recebeu o Espírito Santo quando? Quando tinha ouvido a lei ou quando tinha ouvido Cristo crucificado? Cristo crucificado. Então como é que agora vocês querem voltar a guardar a lei? Os irmãos da Galácia crente, que tinha o Espírito Santo, estavam lá com as suas mentes confundidas, irmãos. E do mesmo jeito é o que está acontecendo com muitos de nós hoje. Nós temos muitos cristãos, irmãos, que estão com a sua mente confundida, perguntando, afinal de contas, quem é que está com a verdade? É o pastor Jardel? É o pastor fulano? É o pastor Beltrano? Não vou dizer nenhum. Porque a verdade, ela não é do homem, não é do pastor Jardel, nem do fulano. A verdade é a palavra de Deus. Eu digo, a verdade está com você. Na Bíblia que você tem.
e no seu coração, que o Espírito Santo de Deus está aí na sua vida. Então como é que agora você começou pelo Espírito, meu irmão? Não foi essa a proposta? Eu, pelo menos, quando os crentes me chamaram para ser crente, a proposta era salvação. Foi. A proposta era essa. Rapaz, você tem que se converter, porque Deus prometeu a salvação, Jesus morreu para nos salvar, para você ser livre da condenação, do inferno e tal, e tal, e tal. Amém, glória a Deus. Aí você começa a ler a Bíblia, Deus abre o teu entendimento. Quando você chega na igreja, cadê aquela pregação toda? Cadê a pregação? Cadê a palavra da salvação? Sumiu. O negócio agora é fazer um curso para se batizar. Você tem que aprender, irmão, você vai se batizar, olha, você tem que ser dizimista. É o que ensina nos cursos. Aí o pastor leva o povo para as águas, aí faz o povo fazer um juramento, irmãos. Eu prometo que vou me batizar, vou ser fiel aos estatutos, aos regimentos dessa igreja, sua liderança, e serei um dizimista fiel. Amém. Batiza o irmão. O que é que você está procurando? Liberdade ou prisão? O que você está procurando? Liberdade ou escravidão? O que é que você quer? Fardo de Cristo, que é leve e suave? Ou fardo dos homens, das leis, do legalismo, da religiosidade, que é pesado? Então Paulo está repreendendo os Gálatas por isso. Será, no verso 4, Paulo fala da sua preocupação. Será que foi em vão eu ter padecido tanto? Aliás, será em vão que vocês tenham padecido tanto? Será que também foi em vão? Quer dizer, irmão, vocês já padeceram por causa do Evangelho da Graça. Vocês já sofreram por causa da verdade. Agora vão voltar a guardar a lei. Vão voltar a guardar a lei. É como eu estava dizendo. Ontem, alguém assistiu o culto ontem pela internet lá? A irmã Marta assistiu. Gorete, mamãe. Eu estava dizendo ontem para os irmãos. Eu digo, irmão, não estranhe não. No dia que você vê um irmão aqui que saiu da escravidão lá da Universal, e rapaz, que evangelho é esse? Que palavra poderosa é? Passar um mês, 2 meses, 3 meses ali, e depois ele sumir e voltar para a Universal de novo. Não estranhe não. Porque tem gente que gosta, meu irmão, de estar no cabresto. Tem gente que gosta de estar amarrado no canto da cerca. Tem gente que gosta de estar amarrado com a peia nos pés, aquela peia que bota no cavalo para ele andar, não correr. Tem gente que gosta de estar, irmão, na peia, na escravidão, no sofrimento. E Paulo está dizendo, pai, vocês já sofreram pelo Evangelho, pela palavra da graça, agora, será que foi em vão o sofrimento de vocês? Quer dizer, poxa vida, você pregou a verdade, o Evangelho, sofreu tanto, agora você está abandonando para ir para a lei? Por quê? Porque exatamente o povo da lei que estava perseguindo os crentes da graça. Aí como os irmãos estavam cansados de ser perseguidos, alguns, para não ser perseguido, acabava praticando a lei. E isso está errado. Se nós estamos sendo perseguidos por uma verdade, nós não vamos mudar a verdade. De vez em quando tem gente no meu canal que fica lá dizendo, esse pastor é um herege, esse pastor é um desequilibrado, ele está doido, dizendo isso, dizendo aquilo. Aí eu vou ficar triste com isso, irmão. Pois é, eu vou deixar de pregar isso, que o povo está falando errado, mal de mim aí. Eu estou um pouco me lixando se estão falando mal de mim. Para mim, irmão, o importante é eu ter a certeza de que nós estamos expondo a Escritura do jeito que ela é e acabou. Esse é o grande problema, ou é o X da questão talvez, que Paulo disse aos Gálatas no capítulo 1, logo no verso 8, se eu quisesse ainda agradar os homens, verso 10, se eu quisesse ainda agradar os homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Se nós vamos agradar os homens para poder atrair o povo, ou nós vamos ser servo de Cristo e desagradar o povo. O que é melhor? Não, nós temos que agradar os homens para poder o povo ouvir e desagradar a Deus. Paulo vai até e fala para os Gálatas, no verso 11, mas agora eu estou tentando convencer a Deus ou os homens?
Quem nós vamos tentar convencer? Vamos convencer Deus que o evangelho dele está errado, que ele tem que mudar? Ou nós vamos tentar convencer os homens que eles têm que se converter ao evangelho de Deus? É claro. Então, no verso 5, Paulo coloca novamente: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então Paulo bate mais uma vez nessa tecla, e no capítulo 3 inteiro, entrando pelo capítulo 4, ele continua o mesmo assunto, que claro que nós não vamos entrar, né? Ele fica muito extenso. Eu vou viajar ainda hoje, uns 200 quilômetros quase, que amanhã tem culto de manhã, de noite. Mas vou dizer para você aqui, em suma aqui, o que é que eu quero trazer para vocês aqui? Esse problema que estava acontecendo na igreja da Galácia é um problema real nos dias de hoje. Nunca pude imaginar, meu Deus, depois de 2000 anos que a Bíblia existe. A Bíblia existe há quase 2000 anos. Depois de 2000 anos que a Bíblia foi escrita, que ela vem sendo ensinada, como é que ainda pode hoje estar na mente de alguns cristãos, de alguns religiosos, que nós temos que viver de sacrifício para agradar a Deus? Meu irmão, não tem nada que você possa fazer que agrade a Deus. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Irmã Lia, a senhora acha que a senhora passar a semana inteira bebendo água e comendo pão seco, a senhora vai agradar a Deus com isso? Não. Irmão João, você acha que se você pegar seu carro aí, vender e trazer o dinheiro para a igreja, der o dinheiro todo para a igreja, esperando 100 vezes mais, você vai estar agradando a Deus com isso? Irmão, você acha que se nós se vestir de pano de saco nas costas, passar aqui 3 noites aqui jejuando, rogando terra na cabeça, nós vamos estar agradando a Deus com isso? Se nós deixarmos de comer carne de porco, nós vamos estar agradando a Deus com isso? O que é que Deus tem a ver com carne de porco? Se nós começarmos a guardar o sábado, nós vamos estar agradando a Deus com isso? Você acha isso, irmão? Irmão, se você acha isso, meu irmão, você ainda não está compreendendo a mensagem do Evangelho. Não tem nada que você possa fazer, que você possa dizer: eu agradei a Deus, estou agradando a Deus. Você, meu irmão, você é um pecador. Você foi declarado justo. Tem um pastor que um dia desse gravou um áudio num grupo aí, mangando de mim. O Jardel Fernandes disse: nós somos pecadores, só se for ele. Que eu não sou pecador não. Jesus já me justificou. Quer dizer, ele não entendeu a questão da justificação. O que é a questão da justificação? Que nós somos pecadores, sim, culpados e sempre seremos. Mas Deus nos declarou justo. Declarou justo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a Maria Helena fez um assalto no banco ali. Pegou uma metralhadora, muito corajosa, né? Maria Helena a mamãe pegou uma metralhadora, foi no banco ali e assaltou. Aí chega lá diante do juiz, o juiz vai, julga ali e tal, olha para a situação, tá declarada. Aí diz: rapaz, essa mulher está declarada justa, ela. Tá livre, vai ser presa não, tá livre. Quer dizer, o juiz inocentou ela, declarou ela justa, aliás, né? Declarou ela, liberou ela. Mas ela é culpada ou não é? É. Ela apenas foi declarada justa por algumas questões da lei dos homens, né? E Deus, nós somos pecadores, sempre seremos. Mas Deus nos declarou justos por causa do sacrifício de Cristo. Por isso, nossa fé em Cristo, quando eu creio em Cristo, aí Deus me justifica. Ele me justifica de todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Mesmo eu sendo um pecador, mas Ele me declara justo por causa da minha fé em Cristo. É isso. Então, meu irmão, é isso que eu quero que você entenda.
Não teve nada que você teve que fazer para ser salvo. Você teve que fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Ai, pastor, eu tive que aceitar Jesus. Quem foi que me ensinou isso, criatura? Pelo amor de Deus. Não, pastor, para ser salvo eu tive que aceitar Jesus. Onde é que está isso na Bíblia? Na Bíblia diz que para ser salvo tem que aceitar Jesus, irmão? Não. Na Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, se eu creio em Cristo, foi porque Deus me aceitou, não eu que aceitei Ele. Se eu creio em Cristo, foi porque Deus me deu o dom para crer, a capacidade para crer. Não foi obra minha, não foi esforço meu, não foi inteligência minha. Tudo vem dele, tudo é dado por ele, é dele, é para ele. Não vem nada de você, meu irmão. Então esquece isso. Não tem nenhum sacrifício que possa fazer para agradar a Deus. Pastor, o que nós temos que fazer agora? Simplesmente permanecer na graça, só isso. Não ache que seus esforços vai fazer mérito diante de Deus. Não, não vai. É o sacrifício de Cristo que te justifica, não é seus esforços que lhe dá mérito. O que você tem que fazer é permanecer na graça, permanecer na fé, permanecer seguindo o Evangelho. E isso, se Deus não te der a perseverança até o fim, você nunca vai conseguir. Ninguém vai chegar no fim, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Ninguém vai perseverar até o fim se Deus não tiver dado a ele a graça para ele perseverar. Ninguém vai poder chegar lá no fim, Regina, e dizer: eu perseverei até o fim, por isso eu mereço ser salvo. Você perseverou até o fim porque Deus te deu graça. Se Deus não tivesse dado graça, meu irmão, você tinha ficado no meio do caminho. Aliás, você não tinha nem começado a caminhada. Então esquece, irmão. Então que essa mensagem, ela possa te ensinar algumas coisas. Primeiro, amar a Deus ainda mais. Saber que Ele te salvou sem você merecer, sem você ter feito nada para ser salvo. Ele quem fez. Saber que toda provisão, bênção, cura, milagre que Deus faz na tua vida, não é porque você merece, é pela graça dele, é um favor sem você merecer. Saber que toda bênção que Deus te dá, Deus, o Espírito Santo que Deus te deu, não é porque você mereceu, porque você se sacrificou para buscar, é porque Ele quis lhe dar pela vontade dele. Saber que a salvação foi dada de graça, não porque você mereceu, porque fez alguma coisa para merecer, veio dele. Então tudo vem dele, irmão. Observe que tudo vem dele. Então esquece esse negócio de sacrifício. Viva a sua vida como quem é livre da lei. Viva sua vida, meu irmão, sem querer se justificar diante de Deus por intermédio de sacrifícios. Viva a sua vida realmente com fé em Deus, confiando em Deus, acreditando em Deus. Senhor, se tu vai fazer essa bênção na minha vida, eu sei que é pela tua graça. Senhor, se o Senhor vai me encher o Espírito Santo, eu sei que é pela tua graça. Senhor, se o Senhor vai me usar na pregação hoje, na palavra hoje, eu sei que é pela tua graça, não é porque eu mereço. Se o Senhor vai me curar dessa enfermidade, é pela graça. Se o Senhor vai salvar meu casamento, é pela graça. Vai salvar meus filhos, é pela graça. Vai me dar essa bênção, essa cura, essa libertação, é pela graça. Se o Senhor vai me encher do Espírito Santo, é pela graça. E eu sei que o Senhor vai fazer pela graça. E me ajuda, Senhor, a te obedecer todo dia da tua vida, da minha vida, porque eu te amo. Eu não quero de maneira alguma transgredir a tua palavra. Não porque eu vou fazer sacrifício para obedecer a Deus, não, mas porque eu o amo. Eu amo. Nós somos fiéis nossas esposas, e as esposas são fiéis aos seus maridos, não é por um sacrifício. Ai, como é difícil ser fiel à minha esposa. Não, eu não acho difícil. Não. Para mim não é um sacrifício, porque eu amo a minha esposa. Faço isso, eu não traio a minha esposa, eu não deixo a minha esposa, não é porque o sacrifício, não, é porque eu a amo. Porque eu amo. Assim somos nós com Deus. Nós vamos fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, não é para fazer sacrifício, mas é porque nós o amamos. E sabemos que andar no que é correto e guardar a sua palavra é o que é certo aos olhos dele. E fazemos isso porque o amamos, mas porque ele nos amou primeiro e nos deu o Espírito que nos capacita a fazer essas coisas.
Mas se você está com a vida errada, está desmantelada, está em pecado, meu irmão, então se conserte com Deus. Se arrependa. Abandone o pecado. E viva o evangelho da graça, da liberdade em Cristo. Não liberdade para pecar, mas liberdade para não se submeter a jugo de escravidão, de religião, de lei, de sacrifício. Mas a liberdade para viver o evangelho. Eu queria convidar os irmãos nesse momento a ficarem de pé, em nome de Jesus. Aí Paulo vai falar aos Colossenses: nós não devemos permitir que alguém venha querer nos julgar, porque nós não guardamos sábado, nem as festas judaicas, nem as festas de lua nova, nem o sábado, nem essas coisas. Não devemos aceitar que as pessoas nos julguem por isso, porque isso não cabe a nós, não compete a nós. Amém, pessoal? Amém. Irmãos, essa mensagem também, ela tem o intuito de tirar um fardo de cima de você. Porque tem irmão que vive o dia inteiro se martirizando. Tem irmão que se cometeu um pecado, qualquer pecado tem que cometer, qualquer vez que eu cometer, vixe, meu Deus, Deus vai me fulminar, Deus vai acabar comigo, ai meu Deus, Deus vai derramar um raio na minha cabeça, ai, eu fiz isso aqui errado, agora Deus me mata, não, agora eu vou para o inferno, vou perder a salvação. Para de pensar essas coisas, irmão. Porque nós somos imperfeitos e erramos. Quem errou hoje? Eu errei. Todos nós aqui erramos hoje. Quem errou ontem? Todo mundo também. Tem algum dia que você viva sem errar? Então por isso que eu digo, irmão. Aí Deus já tinha te matado um bocado de vez. Mas eu quero que você entenda, irmão, que Deus é um Deus misericordioso. Nas minhas crises ministeriais, que eu corro para os pés do Senhor, falo para Deus isso. Às vezes, né? Como aquele profeta aperreado Jonas, eu chego para Deus: Senhor, o Senhor me escolheu errado. Só que eu sei que Deus não erra, né, irmão? Mas eu digo, quando eu erro, quando eu cometo meus erros, meus vacilos, eu digo: Senhor, tu me escolheu errado, Senhor. Tu sabia, Senhor. Tu sabia, eu sabia, Senhor, eu sabia, Senhor, tu me escolheu errado, Senhor. É para o Senhor ter escolhido outro. Eu não consigo, Senhor. Porque a gente tem esses momentos. Isso é bom. A gente correr para os pés do Senhor e se humilhar. Mas não ficar levando um fardo, carregando um saco de pedra, um saco de pedra na cabeça, achando que se nós errarmos em algum momento, Deus vai nos matar, nos fulminar. Que se nós errarmos em algum momento, nós vamos perder a salvação. Não. Porque senão nós nunca teríamos sido salvos. E Deus já tinha matado nós desde o dia que nós convertemos. Porque nós começamos a errar desde o dia que nós convertemos já. Já errava antes, quando se convertemos, aí nós erramos mais. Então, mas ande na presença de Deus, em obediência, em submissão, em santidade, como um homem de Deus, fazendo o que é certo aos olhos de Deus, o que é correto aos olhos dos homens, para não causar escândalo, meu irmão. Mas tire esse fardo de cima da sua cabeça. Apenas obedeça a Cristo. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso que temos aqui esta noite, Senhor. Muito obrigado. Que essa palavra possa trazer alívio para aqueles que a ouvirem. Que essa palavra possa trazer paz para aqueles que a escutarem. Que ninguém venha interpretar essa palavra como uma palavra de libertinagem, Senhor, mas como uma palavra de liberdade, nos tirando o jugo do legalismo, do fardo religioso, em nome do Senhor Jesus. Nos ajude a viver na Tua presença de modo agradável a Ti, pelo Espírito, e não cumprirmos, não satisfazermos as concupiscências da carne, mas não vivermos nos sacrifícios idólatras da lei, da religião, mas vivermos o Evangelho da graça, porque é por Ele que nós temos salvação, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas iniquidades. Muito obrigado por esse culto memorável, onde celebramos, Senhor, a morte e a ressurreição do nosso Salvador, que morreu por nós para nos dar vida eterna e ressuscitou para nos justificar.
está sentado à tua direita e vive para interceder por nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Então, queridos, nós vamos encerrar a transmissão pelo Facebook. Lembrando os irmãos que amanhã, às 6h20 da noite, nós transmitiremos o culto lá na sede ao vivo pelo canal Pastor Jardel Fernandes Oficial lá no YouTube, tá bom? Você vai lá no YouTube, canal Pastor Jardel Fernandes Oficial, 6h20 da noite, horário de Brasília, a gente vai estar transmitindo o culto lá. Deus abençoe.